Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e os principais assuntos do dia. Destacando que você também pode conferir informações em bitcointv.com.br e também nos seguir em nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram. E também você pode nos seguir através do Twitter. O prefeito Flávio Cassina e o vice-prefeito Ed Aloy Frisso se reuniram pela primeira vez com o governador do estado, Eduardo Leite. Na pauta, o assunto era o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha de Vila Oliva. A reunião foi para tratar sobre o pagamento das desapropriações dos terrenos da área e também para marcar uma agenda com a Secretaria de Aviação Civil em Brasília. E atenção para um alerta. O primeiro foco da dengue do ano foi localizado em Caxias do Sul. A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde identificou o foco do mosquito responsável por transmitir a dengue, além de zika vírus e febre chikungunya aqui na cidade. O criadouro foi localizado pelos agentes de combate em endemias no bairro de Lázaro, durante uma visita de rotina. E vamos agora trazer para vocês a nossa sessão de entrevistas dos assuntos relacionados ao longo desta sexta-feira aqui na Bitcoin TV. 10 anos após uma tragédia que sacudiu o mundo e também o Haiti, que ainda se recupera dos efeitos do terremoto devastador que atingiu o país, o programa Conexão da Bitcoin TV, com a apresentação de Leandro Adamati, teve a oportunidade de ouvir um pouco da história de quem viveu na carne aqueles trágicos momentos. Confira um trecho dessa entrevista especial da Bitcoin TV. Foi uma maior tragédia para nós, porque lá a 4h53 minutos tinha as pessoas ouvindo um barulho difícil para nós, mas a gente não sabia se estava um terremoto, porque é pela primeira vez que eu como pessoa ouvi falando de uma coisa assim. E depois de ouvir este barulho, eu estava na igreja, corri de fora para ver o que aconteceu, mas quando cheguei lá de fora não tinha nada, quase nada. Quase tudo foi destruído, todas as casas foram destruídas. Quando a gente ouviu, todo mundo... Veio tudo abaixo. Sim, tudo abaixo. Todo mundo vem para ajudar, todo mundo fica perturbado. Ninguém não sabia o que fazer, porque era pela primeira vez que isso aconteceu comigo lá no Haiti e também com as pessoas que estavam mais ou menos na mesma geração do que eu. Certo. Então foi um momento de muito pânico, de muito medo, porque foi um terremoto muito grande e realmente veio abaixo casas, prédios, caiu tudo. Tudo foi caído. Não tinha nada, quase nada não fica de pé, porque os batimentos que nós não estava preparando para receber uma coisa assim. Estava tão forte que os prédios, as casas não existiam. O programa Sabe Caxias da Bitcoin TV com Miguel Brambila entrevistou o psicanalista Arlindo Rasper em um encontro que foi abordado o tema o medo e a inconformidade humana sobre a não satisfação que gera a infelicidade. Confira um trecho dessa importante entrevista que apresenta uma visão profunda sobre as nossas vidas. A minha preocupação não é tanto essa questão da normalidade. É uma preocupação muito mais que tem a ver com o sofrimento do ser humano. Certo. E você, na sua fala introdutória, ali tu falou da sexta-feira. Por que a gente festeja a sexta-feira? Porque... Por causa do... ócio. Do ócio. Da expectativa do ócio, será Sim, que não? É? Mas o ócio é uma coisa, de alguma forma, conquistada, porque senão nós estaríamos assujeitados a outros para o trabalho. Sim.
E a palavra trabalho, se nós formos examinar na sua fonte, quer dizer castigo, Sim. punição. Vem da mesmo? palavra tripalho. 3 paus. A cruz de 3 paus, uma no sentido vertical e 2 inclinadas, onde o escravo mau trabalhador, ou melhor, desobediente, era pendurado de cabeça para baixo até a morte. Puxa vida. De onde vem a palavra Trabalho. trabalho. Que se tornou um termo pejorativo para uma determinada classe, para outras não. Sim, Enfim, né? porque o trabalho é uma imposição. Né? Da necessidade humana. Sim, enquanto que na natureza, e o homem fez todo um percurso da natureza para a civilização. Sim. E é uma tendência dele querer sempre retornar à natureza. E nesse enfrentamento com a civilização, lhe traz as fontes de sofrimento. Essa tendência de retornar à natureza é porque nós não lidamos bem com os avanços tecnológicos? E hoje aqui na Bitcom TV também participou do programa Bitcom Meio-Dia com a apresentação de Melissa Bueno, o presidente do SAMAI, Idair Mosquen. Na pauta, os andamentos dos trabalhos da pasta. Confira alguns trechos da entrevista que foram separados para você. Na narrativa, assuntos sobre Operação Verão Seguro, tarifa da água, obras de ampliação de abastecimento e o enfrentamento da autarquia referente à estiagem no campo. Olha, o SAMAI no ano de 2020 tem muitas atividades a serem desenvolvidas, Melissa. Mas principalmente atividades de instalação de redes, separador absoluto, né? São aquelas redes ocres que fazem a coleta do esgoto da sua residência. Nós temos inúmeras obras, inclusive segunda-feira de manhã nós estaremos lançando mais uma obra lá no gabinete, junto ao senhor prefeito municipal. Vai ser ali na região do Salgado Filho, na rua José Panseri e adjacências. É uma obra que tem um vulto orçamentário em torno de R$1.600.000 e tem esse objetivo de fazer a coleta absoluta do esgoto das residências e mandar então para a estação de tratamento para ter então esse efluente tratado no município de Caxias do Sul. A região urbana da cidade está 100% atendida. Né? São raros os casos de situações específicas que a autarquia sempre, diuturnamente, está estudando para atender 100% das pessoas. Agora, a parte rural do município é que vem sofrendo pela seca, né? Nós tivemos agora, nos últimos dias, inúmeros contatos, né? Lá da região da Terceira Légua, da região aqui da Segunda Légua, a região de Galópolis, mais a sul de Galópolis, porque as fontes naturais, pela estiagem, pelo calor, o consumo de água aumenta muito, né? E então essas fontes acabam sofrendo, então reduzindo e está faltando água no interior da nossa cidade. Bom, com relação à tarifa d'água, o governo anterior que estava, do prefeito Guerra, vem difundindo que o aumento foi congelado porque a autarquia estaria com os cofres abastecidos de recursos, quando na verdade, a verdade não é esta. A verdade é que pela falta de investimento, não aconteceram as obras que deveriam ter acontecido em Caxias do Sul nos últimos 3 anos. Então é irresponsabilidade por parte da gestão anterior quando congela, mas ao mesmo tempo não faz obras. Então eu chamo a atenção do cidadão e a gente quer chamar a atenção dos senhores pais, né? Muitas vezes a criançada sai de casa, vou lá na casa do meu amigo, do vizinho, mas acabam indo para as represas, e as represas são locais perigosos, Melissa. O assunto agora é o esporte.
Recreio Cruzeiro cedia Torneio Nacional de Tênis. Fernando Levinsky entrevistou Alexandre Stoduto para saber um pouco mais sobre este grande evento que será realizado aqui na cidade. Esse torneio que vai se realizar de 5 a 8 de março lá no clube, no Recreio Cruzeiro, ele faz parte já de um projeto do clube que está cada vez mais investindo na proeminência do tênis, né? Ele é um torneio que faz parte do calendário da CBT, né? Confederação Brasileira de Tênis, tá? E com a organização da FGT, né? Para quem entende futebol, né? A FGT seria a nossa Federação Gaúcha e a CBT seria o similar à CBF, né? Então ele é um torneio com a chancela da CBT, tá? Ele é um torneio de competição, não é um torneio amador, né? Certo. Ele é chamado de torneio infanto-juvenil, por quê? Porque são as categorias de 8 a 18 anos, certo? De 8 a 11 anos é denominado Kids, porque eles jogam com uma bolinha um pouquinho mais leve, né? E de 10 a 18 anos, então já é o torneio infanto, tá? Ele tem a pontuação máxima pela Confederação Brasileira de Tênis, pontuação para os jogadores, certo? Como é que funciona? Tu tem um ranking, que nem tu tem na ATP profissional, tu tem um ranking entre os infantos, então os jogadores vão jogando torneios, vão conquistando pontos de acordo com a colocação, né? E isso aí eles vão formando rankings que vão dando entradas direto em outros torneios importantes. Então tem torneios com pontuação G1, que é maior, G2 e G3. Este é G1. O que significa isso? Ele se torna mais importante, né? Jogadores melhores. Acompanhe agora o comentário de Marcos Vaz sobre a partida do Juventude e também o seu resultado. Boa noite, Edinho. Boa noite, amigos e parceiros da Bitcom TV. O Juventude estreou bem no Campeonato Gaúcho. Não sob o ponto de vista do resultado, porque afinal de contas, no futebol nunca é bom perder. Mas sob o ponto de vista de rendimento, daquilo que mostrou a equipe para o seu torcedor, que aliás aplaudiu o time do Juventude após o término do jogo diante do Internacional na derrota no Clássico Juvenal pelo placar de 1-0. Em termos do jogo, o Juventude iniciou muito bem a partida, 15 minutos assim, de muita pressão, de muito ajuste e de muita pegada, pressão em cima da equipe do Inter, com criação, jogando em velocidade, só que num determinado momento errou, e aí propiciou a jogada de contra-ataque do Inter e o pênalti que originou o gol do Internacional, que acabou, né, fazendo com que o Inter vencesse a partir também desse gol e a partir também do Juventude ter perdido um jogador. O Genilson foi expulso porque foi ele que cometeu o pênalti. Até uma situação polêmica da arbitragem, aliás, uma arbitragem do Anderson Daronco confusa no jogo entre Juventude e Internacional. Mesmo assim, a impressão foi muito boa, a passada foi muito boa, com os jogadores estreando bem, Marcial, o Pedro Ken, o próprio Samuel Santos, lateral direito, o garoto Odivan, que teve que entrar aos 18 minutos no lugar para recompor a defesa no lugar do Wallace, que pouco mostrou, porque afinal de contas teve que ser sacrificado para que o técnico Marquinhos Santos pudesse ajustar a defesa. Também o garoto foi bem, é um jogador formado na base. Enfim, a impressão ficou assim, que foi passada, que ficou, é uma impressão boa e a gente reitera que o Juventude deixou uma perspectiva positiva de que já no domingo contra o São Luís lá em Juí possa já se recuperar e conseguir vencer a equipe do São Luís. O Caxias estreia em casa agora, seu segundo jogo, primeiro em casa contra o São José. Jogo perigoso, o São José é uma equipe que empatou na primeira rodada. O São José é uma equipe que também faz boas campanhas, é uma equipe tradicional do futebol do Rio Grande do Sul e que vem aí na busca da sua primeira vitória. O Caxias tem que utilizar muito as lições da vitória diante do Grêmio em Porto Alegre, na Arena, porque esse foi um resultado de referência e esse resultado certamente vai servir para manter a mobilização e a concentração
dos jogadores do Caxias visando esse confronto diante do São José. Eu fico por aqui. E o Bitcom News fica por aqui. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br e também em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também para você no Twitter. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite para você.